aí. Não tem como o torcedor rubro-negro aceitar esse nível de atuação no Flamengo diante do Corinthians. Foi na casa do adversário, aniversário do Corinthians, jogadores animados, torcida lotando a Arena Neoquímica, a torcida do Corinthians sempre apoia o time, mas mesmo assim, mesmo com muitos desfalques, o Flamengo não pode ter o nível de atuação. E quando eu falo nível de atuação, vamos lá, uma palavra, competitividade. Eles não estavam competindo. O Corinthians parecia que estava jogando uma final de Libertadores e o Flamengo parecia que estava estreando na temporada, num campeonato carioca. A verdade é essa. Em nenhum momento o Flamengo demonstrou vontade de ganhar a partida. Muito pelo contrário. O Flamengo mostrou e demonstrou o porquê não merece ganhar o título do Campeonato Brasileiro nesse momento. Não merece. Não merece, não vem sendo um time regular e com atuações de uma equipe que esteja brigando pelo troféu da competição. Vamos lá, setor do meio de campo, uma várzea, uma bagunça, sem organização alguma. A todo momento os jogadores ficavam trocando de função e até mesmo de posição, leia-se Luiz Araújo e Gerson. O Tite não definiu qual seria a função desses dois jogadores. A todo momento ele trocava esses dois atletas de função, de posição. O setor defensivo hoje do Flamengo foi uma mãe. Os dois gols do Corinthians. O primeiro gol do Corinthians, tudo bem, teve a falha individual do Davi Luiz, mas a forma como o Corinthians fez o gol, o Davi Luiz falha, a bola passa por ele, ele falha, o Davi Luiz corre atrás do jogador, que eu não lembro qual é o jogador do Corinthians agora que fez a jogada, beleza, ele consegue chegar até o jogador com a bola, o jogador adversário com a bola, ele leva um drible, depois esse jogador do Corinthians que dá o drible no Davi Luiz consegue cruzar na cabeça do Thales Magno sozinho, e mais um gol de cabeça sofrido pelo Flamengo na temporada. Aí o Tite me vai na entrevista coletiva colocar a culpa em calendário. Isso não é culpa do calendário, Tite. Isso é culpa do seu treinamento. Se você está treinando os jogadores para não sofrerem gols de cabeça, não vem dando certo. E aí eu tive que ver o seu filho, que também é seu auxiliar, o Matheus Bach, dizer numa entrevista coletiva que o Flamengo vem evoluindo nesse quesito, que não é um bicho de 7 cabeças. Como não, Matheus Bach? Isso é covardia com o torcedor. É chamar o torcedor de otário. É dizer, entre linhas, ou em outras palavras, torcedor, você não entende de futebol. Vocês estão de sacanagem, né? Como é que está evoluindo? O Flamengo, todo jogo, toma um gol desse jeito. Jogada aérea, um gol de cabeça. O Thales Magno sozinho na área. E vocês vêm me falar que isso não é um bicho de 7 cabeças? É um bicho de 70 cabeças, Matheus Bach. Assustador. Aí ainda no primeiro tempo o Flamengo conseguiu achar um gol. A verdade é essa. Varela cruzou, bateu na mão do Martins dentro da área, para mim pênalti. Marcado de maneira correta pela arbitragem, depois da checagem no VAR. Pedro bateu, fez o seu 30º gol na temporada. Inclusive o Pedro voltou sem ritmo, o que é normal, depois de alguns jogos longe dos gramados por conta de uma lesão muscular. Teve que ser substituído no segundo tempo o Carlinhos, que eu repito, adoro a história do Carlinhos, adoro a forma como ele deu a volta por cima na vida. Tem um lado pessoal dele, mas não tem futebol para vestir a camisa do Flamengo. E para piorar, o Marcos Braz e o Bruno Spindel conseguiram a lambança de dar 3 anos de contrato para esse jogador. Entendo a contratação dele, naquela ocasião não sabia qual seria o desfecho da situação no Gabigol, mas 3 anos de contrato, isso é um absurdo, cara, para um jogador que obviamente não vai ser utilizado ano que vem. Se fechasse um contrato até dezembro para ele, ele já seria um sonho para ele. Aí no segundo tempo, o Tite fez algumas substituições. Davi Luiz, que fez uma péssima partida, para mim o pior em campo com a camisa do Flamengo, se não foi o pior em campo no jogo. Saiu, inclusive, relatando dores musculares, mais um problema físico no Flamengo. Já falei em outros vídeos, não vou ficar aqui criticando preparação física, departamento médico, quem sou eu para dizer isso?
Eu não tenho capacidade para isso, não posso fazer isso. Eu só acho que algum profissional deveria vir a público explicar. Não quer dar entrevista coletiva? Faz um pronunciamento, explica, não para nós jornalistas, mas é para os torcedores. Porque não é normal isso que vem acontecendo no Flamengo, apesar do calendário terrível que tem o futebol brasileiro. E aí, mais um gol. Romero fez um gol nas costas do Davi Luiz antes dele ser substituído. O Flamengo fez uma partida horrível. Horrível. Um jogo péssimo. O Corinthians também jogou mal, a verdade é essa. Mas do Corinthians já se espera isso. O Corinthians está na zona de rebaixamento, gente. Desesperado. Desesperado. Hoje eu vi pessoas da imprensa paulista dizendo que se o Corinthians ganhasse, seria zebra, mesmo o Flamengo muito desfalcado. Pois é, a zebra aconteceu graças à atuação do Flamengo, comandado por Tite, e o Tite precisa ser cobrado. Ah, tá em 3 posições. E daí? O Tite tem a obrigação de fazer o time jogar melhor do que vem jogando. Mesmo com muitos desfalques. Estreia do Alcaraz, entrou no segundo tempo. Não tem nem como eu avaliar o Alcaraz, gente. Pelo amor de Deus, se vai dar certo, se não vai. Calma, é muito cedo. Muito cedo mesmo. Para finalizar nosso vídeo, David Washington, atacante, cria do Santos, pertence ao Chelsea. Muita gente me perguntando isso, se ele pode pintar no Flamengo. Eu não sei de onde surgiu isso, eu vou ser bem sincero. Mas, como o Twitter está fora do ar, eu tenho acesso a poucas informações de quem publica as notícias. Não tem como eu ficar entrando no Instagram de todo mundo e no YouTube de todo mundo para ver quem publicou isso. Então fica aí o crédito a alguém que falou isso, se foi a imprensa internacional, mas é um jogador que pertence ao Chelsea, cria do Santos. Ele está no sub-21 do Chelsea, fez 3 jogos pelo time profissional do Chelsea. Pelo que me relataram no lado do jogador, leia-se, um dos empresários, 0 chance de acontecer. Eu perguntei, Flamengo consultou? A resposta não veio, pelo menos até a gravação desse vídeo. Mas até esse momento não tem negociação ou possibilidade do David Washington pintar no Flamengo, até porque a janela de transferência teria que ser tudo feito agora, nessa segunda-feira, porque fecha agora, dia 2 de setembro, que no caso é amanhã. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado, na medida do possível. Estou muito preocupado com o Flamengo, a verdade é essa, muito preocupado mesmo. Agora tem um período de data FIFA, os jogadores, Pedro, por exemplo, vai se apresentar à seleção brasileira, espero que volte 100%, mas eu, se eu pudesse definir meu sentimento em relação ao Flamengo, é preocupação. Preocupação. Essa derrota para o Corinthians na Arena Neoquímica, não pela derrota, cara. O Corinthians é um time enorme, respeito muito o Corinthians, mas a forma como o Flamengo perdeu. A forma como o Flamengo perdeu, jogadores cansados, desgastados, novamente demonstrando um desgaste físico bem maior que o adversário, que também está jogando 3 competições. O Corinthians está jogando Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E o Corinthians estava melhor preparado fisicamente que o Flamengo. Mas é isso, preocupação. Assim eu defino o meu sentimento em relação ao Flamengo. Valeu, galera, um abraço, beijão, até o próximo vídeo.